Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live da marca Pioneer. Meu nome é Icli Ávila, eu sou líder de marketing hoje para Pioneer, para Brasil e Paraguai, e é um prazer estar aqui hoje com cada um de vocês. Dentro de minutos estaremos começando a live com o tema Agricultura Digital. E vamos ter o Lucas da Granular, que vai estar aqui hoje conosco para nós tirar dúvidas sobre esse tema. Então, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos vocês. Eu vi o Matheus, Camila, o Diogo aí, Fred Barreto, várias pessoas se conectando. Daqui 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente deve estar começando essa live e espero que todos vocês aí possam tá realmente tendo bons momentos aí com a gente. Enquanto isso, com uma recomendação nossa, tem uns coraçõezinhos que ficam aí do lado. Se vocês puderem apertando os coraçõezinhos, nos ajuda a dar mais divulgação dessa live depois, para que todos consigam aí ver um conteúdo técnico aí de qualidade, como a marca Pioneer sempre trouxe para todos, tá? Então, dentro de instantes a gente vai estar começando. Gostaria de ressaltar que o propósito da live é trazer o tema da agricultura digital aqui hoje para vocês. A gente vai estar discutindo sobre isso em meio a esse atual momento que a gente está vivendo, tá? Questões sobre Corteva, questões sobre o momento da pandemia não são foco aqui nessa live, tá? Então, vou estar abrindo aqui já agora para convidar o Lucas para entrar e aí a gente vai conversando aí a todos. Só um minutinho. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo à segunda live da Pioneer. É um prazer ter você aqui hoje com a gente, viu? Obrigado. Prazer é meu. Pessoal, para quem entrou agora, para quem não me conhece, meu nome é Icli Ávila. Eu sou hoje líder de marketing para Pioneer Sementes, para Brasil e Paraguai, e vou estar conduzindo aqui a live junto com o Lucas. Lucas, se pudesse apresentar para o pessoal que já entrou. Beleza, Icli, obrigado. Meu nome é Lucas Melo, eu sou responsável pela área de marketing da Granular para o Brasil. Então, tá bom. Pessoal, para quem acompanhou o perfil da Pioneer nos últimos dias, vocês viram que após a primeira live nós abrimos ali uma enquete sobre que temas que vocês gostariam de falar e muitos falaram sobre o tema da agricultura digital. E é nesse sentido que a gente está chamando aqui o Lucas hoje para estar conversando um pouco junto conosco. O Lucas, que é líder de marketing para a Granular, então acho que a gente vai ter uma conversa junto com um apanhado de perguntas que vocês fizeram. Não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas a grande maioria a gente vai buscar responder, então a gente tentou consolidar as principais dúvidas que vocês tinham. Ao longo da live, lá para os 15, 20 minutos finais, a gente também vai estar abertos aí a perguntas e vocês conseguem fazer aí não só pela tela, como pela própria enquete, tá? Então vamos tocando. Lucas, acho que para nós começar aí, a gente já se apresentou também, acho que é legal para todo mundo também entender um pouco mais como que é essa relação de Granular e Corteva, e principalmente aí qual que é a interação de ambas, como que acontece. Acho que é legal a gente falar um pouco disso. A Granular, ela é a marca de agricultura digital da Corteva, né, e responsável por essa plataforma na empresa. Assim como a Pioneer Sementes está debaixo da plataforma de sementes, temos os defensivos na área de proteção de cultivos, nós temos a agricultura digital. É uma empresa do Vale do Silício, foi adquirida em 2017, em meio à fusão, e a partir daí é responsável por todos os produtos nessa área específica voltado para os agricultores. Tá? E hoje a gente se posiciona como uma subsidiária independente da Corteva, até por trabalhar com dados, né, dependendo do produto financeiros, administrativos, então é uma marca totalmente da Corteva, mas que roda separado. Como que ela se aplica aí na Pioneer, para os clientes que são Pioneer também? Como que funciona essa interação ali? Como que o pessoal tem esse acesso à Granular? Como que consegue obter, Lucas? Legal. A gente, né, uma empresa de software, né, a gente trabalha muito forte com a parte voltada para gerenciamento de dados, para colaboração.
tomada de decisão de uma forma que seja escalável. Então, quando a gente fala em colaboração, não tem um exemplo melhor do que a Pioneer, né, com todo o seu serviço dos representantes a campo, e também auxiliar os agricultores nessa tomada de decisão. Então, o agricultor que tiver interesse pode conversar com o seu representante da marca Pioneer da região e que ele vai saber direcionar e vai ter acesso aos produtos que a gente tem para o Brasil hoje, é o Granular Insights, e poder testar, usar na sua fazenda e entender como gera valor para ele. Não, você comentou a respeito do Granular Insights. E aí, como que, para a pessoa que tem dúvida, como que funciona o Granular Insights a partir do momento que eles conversaram com o representante, até para ele entender qual a funcionalidade que a gente tem hoje no aplicativo Granular Insights, Lucas? Tá, basicamente, hoje, né, depois de um tempo estudando o mercado brasileiro, desde ali 2016, a gente trouxe, no final do ano passado, início desse ano, o Granular Insights, que é um produto desenvolvido para o mercado brasileiro, foi desenvolvido em conjunto com o time americano, voltado para direcionar o monitoramento. Então, é um produto simples, fácil, de início no mercado e também para aquele agricultor que quer utilizar a agricultura digital. E basicamente o que ele faz? Ele trabalha com imagens de satélite, utilizando um algoritmo próprio nosso para a identificação de possíveis problemas. A ideia é que o agricultor, da mesma forma que nós estamos fazendo essa live aqui, ao abrir o celular, ele consegue ver, por exemplo, quais aqueles talhões que são prioritários dentro da sua propriedade, ou um consultor dos seus agricultores que prestam serviço, onde ele deveria prestar mais atenção para poder tomar uma decisão utilizando aquelas imagens como foco no direcionamento do seu monitoramento. Hoje, basicamente, a gente trabalha com imagens, né, da Planet, que é o que se tem de melhor em resolução e frequência dentro do mercado, com a priorização de forma automática e, em breve, agora em maio, a gente provavelmente já vem com a parte de notas e fotos, que aí vai acelerar ainda mais a colaboração, por exemplo, entre um representante da Pioneer e o agricultor que ele atende, né? Que eles vão poder compartilhar essa informação via WhatsApp, sendo que aquilo está georreferenciado dentro do aplicativo. Lucas, e seguindo essa linha que você comentou, que a gente iniciou aqui no Brasil com um produto feito para o Brasil, que é o Granular Insights. A hora que a gente pensa em pipeline, como que fica? A Granular para por aí? O que a Granular vai estar trazendo aí para os próximos anos para colaborar ainda mais com o agricultor brasileiro? Quando a gente fala em Granular como um todo, né, a gente falou que foi uma empresa comprada pela Corteva em 2017, e naquele momento a Granular já tinha um produto chamado Granular Business, que é voltado para a área administrativa financeira. Então, entregar a lucratividade que o agricultor tem por talhão, isso de uma forma fácil, simples, com que ele consiga ter todos os seus custos mapeados, sua margem. E da mesma forma, um produto chamado Acrivelho, que é voltado para estimativa de preço, valor de terra. Tá? Com essa aquisição por parte da Corteva, existiam outros produtos da parte agronômica que vinham inclusive da Pioneer, lá nos Estados Unidos, que se tornaram chamado Granular Agronomy. A gente pensa nesse sentido, a gente tem, né, como eu disse, a gente vem estudando o mercado desde 2016 e, ao mesmo tempo, a gente faz pesquisas de mercados recorrentes para entender como a gente pode vir, o que a gente pode trazer e desenvolver para o Brasil. Então, nesse momento, a gente está fazendo as análises para a gente poder mover, por exemplo, com algumas novas funcionalidades do Granular Insights que envolvam o maquinário, da mesma forma também com o Granular Business para a parte administrativa financeira. Enquanto isso, a gente tem ensaios a campo, sendo feito algumas análises para validação, obviamente, em loco, né, no mercado brasileiro, para poder pensar no Granular Agronomy. Como a gente trabalha com software, a gente tem que ter certeza que quando o cara aperta o botão e obtém a resposta a partir do aplicativo ou do software que ele tá utilizando, que aquilo esteja certo. Então, nós não vamos simplesmente trazer uma ferramenta americana e colocar aqui se ela não faz sentido para o mercado brasileiro ou se ela não funciona nas nossas realidades. Então, o pipeline obedece essa obrigatoriedade da gente entregar o que a gente vai prometer para o agricultor. Não, bacana. Eu acho que a hora que a gente vai, a grande pergunta que chegou também é qual é a melhor tecnologia, né? Então, vários perguntaram na enquete, principalmente a hora que fala em precisão para identificação de cultura nas lavouras, e qual tem sido a plataforma mais completa do mercado. Então, acho que essa foi uma das perguntas que mais vieram, então se puder discorrer bastante aí nesse tema. Só relembrando aí para o pessoal que recém entrou, é uma live aí da Pioneer junto com a Granular, que a gente trouxe aqui, o meu nome é Icli Ávila, líder da marca Pioneer
para Brasil e Paraguai. Estou aqui junto com o Lucas ali, Lucas Melo, líder da Granular para o Brasil. Tá? Então, o pessoal que acabou de chegar, a gente já discorreu um pouco sobre como funciona a Granular, como que ela se aplica hoje no Brasil, as funcionalidades, pipeline. Lembrando que essa live vai ficar salva também para as próximas 24 horas, então quem entrou agora e quiser assistir o começo também pode assistir depois nos stories da Pioneer. Então, continuando, Lucas, em relação a qual a melhor tecnologia que o pessoal pergunta para essa precisão de identificação de cultura nas lavouras e, principalmente, né, qual tem sido a plataforma mais completa no mercado. Então, se a gente conseguir discorrer um pouco sobre as diversas plataformas, acho que é uma pergunta bem interessante aí para o nosso público. Vamos lá, acho que isso aqui a gente poderia ficar umas 2 horas se o Instagram não derrubasse a gente falando sobre esse assunto, mas hoje, pensando em digital, né, que são muitas vezes ferramentas que são desenvolvidas a uma velocidade muito diferente quando a gente trabalha com híbrido, por exemplo, né, que leva anos para ser melhorado, a gente tem diversas possibilidades aí, falando de Granular, falando de Corteva, falando do mercado como um todo, e algumas atuam mais, por exemplo, no nosso caso, um produto voltado para monitoramento direcionado, o outro para a parte administrativa. Enquanto a gente tem, por exemplo, eu não vou chamar de concorrente, porque a gente não atua no mesmo mercado hoje dentro de agricultura digital, mas ótimas soluções, por exemplo, para a área de maquinário, para a área de telemetria, seja por parte das empresas de máquinas ou por parte de terceiros, por exemplo, que dominam alguns mercados. O mercado sucra-goleiro, por exemplo, com a empresa chamada Solinfitec, que trabalha com toda a parte de maquinário. E da mesma forma, a gente, utilizando essa pergunta sua, a gente às vezes nos pergunta, satélite, drone, né, o que é melhor? O que tem uma funcionalidade melhor? A gente vê muitas vezes que as tecnologias elas são complementares. Então, por exemplo, dependendo do tamanho da área do agricultor, para ele fazer uma área inteira com um drone, talvez é inviável para ele do ponto de vista de tempo e trabalho, sendo que da mesma forma ele pode, por exemplo, priorizar as áreas via satélite e voar um drone nas áreas, por exemplo, que sejam específicas, que tem alguns problemas potenciais, né? E aí o drone você precisa voar, o satélite você recebe automático, a imagem gerada, mas ele tem a limitação da resolução, que o drone é melhor. Então, quando a gente pensa em diferentes produtos, diferentes mercados de agricultura digital, a gente tem muita, mas muita variedade, e o mercado brasileiro, ele é fervente nesse sentido, ele tem muitas soluções que têm vindo, diferentes polos com origem de empresas digitais, né? A gente tem Piracicaba como mais famoso, a gente tem o Paraná, a gente tem o Uberlândia, a gente tem o Mato Grosso, que estão gerando para necessidade. Esse é o mais legal, né? Porque ele tem um contato com o cliente, no nosso caso o agricultor, ele passa para ele o que ele precisa e desenvolve, testa, volta. É uma permissividade ao erro que não é tão comum em outros tipos de negócio. Então, essa possibilidade de teste e voltar. Quando a gente pensa em plataforma mais completa, é difícil você falar nesse ponto, porque hoje existe sim uma busca de né, quem vai ser o Windows do mercado, né, que vai consolidar tudo, ou o iOS do Mac, que vai consolidar tudo. Isso ainda é uma incógnita, mesmo em mercados um pouco mais maduros, como o americano, que já está há alguns anos na nossa frente, mas do nosso lado existe esse ponto e existe uma iniciativa de colaboração entre as empresas. Então, talvez eu faça uma coisa, mas eu não consigo fazer outra. Como é que eu posso colaborar e a gente somar esses dados? Eu passar meus dados para você usar na sua ferramenta e você passar os dados para usar na minha. Então, essa colaboração é algo interessante também dentro de agricultura digital, mas fica difícil elencar hoje uma plataforma melhor, até porque isso varia com o mercado e o quão maduro ele está. Não, beleza. E outra pergunta que veio aqui também é a disponibilidade de informações sobre as diversas culturas. Você está mais voltado para grandes culturas, soja, milho, algodão, ou também está voltado para as demais culturas nas diversas regiões que a gente tem no Brasil? Se a gente for pensar na Granular como um todo, a gente já suporta mais de 88 culturas, mas principalmente porque a gente trabalha com a parte administrativa financeira, que pode servir, por exemplo, um agricultor que tem cultivo protegido, etc., algumas culturas de especialidades. Quando a gente pensa específico no mercado brasileiro e voltado para direcionamento e a imagem de satélite, a gente tem visto, até pelo fato do aplicativo utilizar um algoritmo comparativo, né, e não específico por cultura, ele funciona para diferentes culturas. Então a gente, né, obviamente, soja, milho, sorgo, a gente tem visto exemplos em cana, pastagem, manga, uva, arroz.
Então, tomate, então são variadas as culturas que é utilizado, pensando no ponto de vista de imaginamento de satélite. E diferentes satélites, diferentes fontes de imagem podem gerar diferentes insights para várias culturas. Chegou até uma pergunta aqui do Thiago, aqui no próprio chat, aqui, que é inevitável no primeiro contato com os clientes comparar com o Field View. Exatamente uma pergunta que a gente tem aqui. Quais que são as diferenças básicas aí entre ambos, Field View e Granular, Lucas? Se você puder discorrer um pouquinho. Claro, não, tranquilo. Thiago, primeiro um abraço para o Thiagão aí, mas um ponto que a gente tem principal a gente atua nesse momento com produtos para diferentes segmentos dentro do agricultor. Então, principalmente o Field View, ele vem voltado para a parte de maquinário e aí a observação dos dados de maquinário para tomada de decisão em relação a velocidade de plantio, taxa de aplicação de produtos, etc. Voltado nesse ponto em específico de leitura de dados de máquina. Eles também oferecem uma parte de monitoramento que é adicional via satélite. E aí, se a gente pegar essa parte em específico, a grande diferença o nosso é voltado para essa funcionalidade, vamos dizer assim, em específico. Então, ele é feito de forma a ser fácil de usar, rapidinho, abriu uma priorização automática, o agricultor não precisa fazer nada para aquilo. E a gente se utiliza de satélites que são mais precisos e têm imagens mais frequentes. Obviamente que satélite, né, depende de clima, etc., mas quando comparado, por exemplo, se você pegar uma resolução utilizada por eles que é 10 por 10, a gente utiliza 3 por 3. É como se a gente tivesse 10 fotos nossas dentro de um pixel que eles usam. E isso, se olhar olho nu, não vai dar muita diferença. Se você olhar aquela imagem de satélite, né, uma imagem do lado do espaço. Mas a hora que se aplica o algoritmo, como o algoritmo trabalha pixel a pixel, isso faz toda a diferença. Então, num local onde ele poderia mostrar, por exemplo, que tudo isso aqui está com problema, na hora que você coloca o nosso, por exemplo, aqui pode mostrar que aqui está bom, aqui está ruim, aqui está bom, aqui está ruim, e isso dividindo em 10 quadros. Então, hoje, pensando em monitoramento específico, seria a principal diferença. Existem algumas funcionalidades a caminho que talvez a gente se aproxime uns dos outros, e aí pode ser que entre na parte de maquinário também. Não, tá jóia. Lucas, e nesse momento que a gente está passando aí, com toda a pandemia, você está falando dessa tecnologia, como que a tecnologia da Granular pode ajudar nesse momento, principalmente nossos agricultores e clientes? Eu vi que também a Granular está com uma campanha aí, nesse momento de pandemia também, bem bacana aí para o pessoal. Você podia falar um pouco mais de como que a tecnologia pode ajudar e já também falando um pouco da campanha que a Granular está nesse momento? Nesse ponto, eu acho que primeiro, né, a gente trabalhar com software, isso nos dá uma posição privilegiada. Então, hoje você tem, né, a gente sabe que em Corteva tem gente trabalhando porque precisa para funcionar uma fábrica, né, pesquisa, etc. A gente tem em Granular todo o nosso time trabalhando de casa. Então, são 400 pessoas, em grande maioria dos Estados Unidos, mas trabalhando de casa. Tá? E a gente tem o suporte, ele sempre foi dado via remoto, né? Então, o suporte software, você entra no WhatsApp, consegue contactar a Marina, a Rafaela, elas vão dar o suporte que a gente precisa. Então, isso já facilita o nosso trabalho nesse momento. E aí a gente começou a pensar, né? Quando a gente foi direcionado para trabalhar de casa, etc., começamos a pensar, né, principalmente pensar em milho, né? Abriu uma época de grande monitoramento em milho, você ainda consegue ver bastante coisa, tomar algumas decisões, depois, né, agora em maio entra na parte de enchimento de grãos e seca. A gente pensou, por que não a gente tentar ajudar, né? Nesse momento em que a gente tem representantes que estão ou fazendo visitas sozinhos ou menos visitas, a gente tem distribuidores também trabalhando remotamente, a gente tinha um cenário um pouco pior no final de março, início de abril, em que estava basicamente tudo fechado, né? Muito pouco deslocamento, muito pouco da campo. Como é que a gente poderia ajudar a essa rede de colaboração do agricultor a continuar trabalhando em prol dele? Então, juntar o agricultor, o representante, o consultor, o irmão, a irmã, etc., quem trabalha junto com ele, a continuar a ter essa interação, mesmo que de uma forma distante. Então, a gente resolveu, no mês de abril, disponibilizar o acesso completo. A grande, né, vamos dizer assim, o grande tchan desse acesso completo é ter acesso às imagens mais recentes possíveis, da mesma forma que ele tem acesso à priorização de talhões. Então, se eu estou diminuindo o número de visitas, eu estou indo na fazenda do agricultor, se eu olho a priorização de talhões antes, eu sei exatamente onde eu deveria ir, né, onde tem possíveis problemas.
E da mesma forma, eu consigo fazer aquele monitoramento a campo. A gente tem alguns exemplos, né, de representantes da Pioneer que estão fazendo para os agricultores de mostram no aplicativo ali, ó, tá vendo essa mancha aqui? Eu fui lá para ver. E aí ele tira foto, registra, manda para o agricultor mostrando, esse é o seu problema, deveria fazer isso ou aquilo outro, é a minha recomendação como seu consultor. Então, manter essa rede de colaboração é muito importante nesse momento, e essa foi a forma que a gente entendeu que a gente poderia ajudar. Não, bacana. Lucas, a hora que a gente começa a discorrer sobre isso, a gente vê que é um caminho sem volta, nessa parte da agricultura digital, né? Então, o que acontecerá com os produtores que não se adaptam, que não consigam se adaptar a essa nova realidade? Como que a gente está vendo isso, esse tipo de questões? Porque a gente sabe que tem toda uma questão de sucessão familiar, do pai passando para o filho já tem mais interesse nisso, automaticamente a gente já vai ter uma demanda maior. Mas como que você está vendo isso? Qual que está sendo a adesão dos produtores e qual o risco do pessoal não conseguir se adaptar também a essa tecnologia? Eu acho que, como você bem disse, é um caminho sem volta, é um caminho, mas ainda é um caminho em formação. Então, tem muita coisa vindo, muitas iniciativas diferentes, soluções diferentes, que vão se consolidar ao longo do tempo, como, por exemplo, aconteceu com o mercado automotivo, né? Algumas tecnologias que eram opcionais e hoje são obrigatórias, airbag, ABS, etc. O agricultor, hoje, em sua grande maioria, né? Nós estamos falando de uma parte do mercado, ele tem acesso a bastante informações, e não necessariamente elas são fáceis ou palpáveis dele usar para tomar decisão. Tem muita coisa, né? Ele consegue, nossa, tem isso, tem aquilo, beleza, o que eu faço com isso? Então, tem esse ponto ainda de onde a gente vai chegar nesse próximo passo, mas o mercado brasileiro está indo, como eu disse, muito rápido, tem muitas iniciativas chegando, muita coisa nova, é muito legal ver isso, e que vai se adaptar e ser bem, vamos dizer, a gente fala tropicalizar, mas vai ser bem tropical, bem feito aqui para necessidade. E nessa parte de diferença de gerações, é meio mais prático, obviamente, quando a gente pega esse período de transição e utiliza essa nova geração que está vindo. Mas eu gosto de ressaltar dois pontos. Um é, quando a gente compara, né, a gente fez pesquisa de mercado aqui, pesquisa de mercado lá, quando a gente foi planejar o Insights. O agricultor brasileiro, até pela dinâmica do clima e pelo formato, pelas dificuldades que a gente tem aqui, ele é um agricultor muito mais empresário do que aquele cara agricultorzão como o americano, que faz uma safra no ano, pá, beleza, tem a fazenda dele, cuida das coisas no ano seguinte. O cara que não tem um mês que ele não está fazendo alguma coisa, mesmo que não seja a campo, para a fazenda dele. Então ele tem que rodar e rodar. Então ele é um cara de negócios, esse é um ponto muito diferente do mercado brasileiro, e isso ajuda a adoção de ferramentas que facilite a vida dele, principalmente porque a gente está falando em lucratividade. O cara quer aumentar a lucratividade dele, ou reduzir o custo dele na margem. Da mesma forma, quando a gente começou a testar o Granular Insights com alguns agricultores, eu testava, né? Eu fui uma das pessoas que levava isso e testava o início. Cara, você testava com agricultores de 25 a 35 anos, da mesma forma que eu levava para agricultor de 60 anos testar. Então, a gente tenta construir software de forma que ele seja tão fácil de usar que um agricultor de 60 anos possa usar. E por quê? Por isso vim com o Granular Insights, um produto simples, fácil de usar, fácil de configurar, automático, o cara não precisa inserir muita coisa para começar a receber, para que seja uma porta de entrada para esse mercado de agricultura digital que você menciona muito bem, de que ele está aumentando. Então, para que a gente possa criar uma sustentabilidade nesse uso, não adianta eu fazer um produto que vai só para a pontinha da pirâmide ali, para a nata da nata da nata. Como a gente trabalha com software, a gente precisa de dados. Dados funcionam cada vez melhor quanto mais dados você tem. Então, quanto mais usuários eu tiver, melhor. E quanto mais eu tornar isso fácil para que isso seja adotado por toda a cadeia e que seja algo que seja uma constante no tempo, né, naquela coisa que eu baixo hoje, uso hoje e apago amanhã, mas que eu queira usar aquilo ao longo do tempo, é o nosso objetivo. Tanto, obviamente, para contribuir com os nossos produtos, mas também para construir com essa cadeia como um todo. Né, que acho que além de sustentabilidade do uso, tem outras que talvez a gente não tenha tempo de falar aqui hoje, mas que existem grandes possibilidades de se colaborar nos diferentes tipos de sustentabilidade que a gente pode ter a campo. Lucas, eu acho que dá para a gente discorrer um pouco mais sobre isso. A gente tem ainda um tempinho antes de entrar nas perguntas. Então, pessoal, só relembrando aí para quem entrou, ao lado da questão ali que tem um comentário, tem uma interrogaçãozinho ali, que é um lugar que vocês podem também fazer as perguntas. A próxima meia hora que a gente tiver aqui, a gente vai estar respondendo perguntas de vocês. Então, caso puder colocar
ali naquele local ali fica melhor também, até para a pergunta aparecer aqui, entendeu? Você quer que volta nesse ponto de sustentabilidade, né, Ecli? Isso, comenta um pouco mais a questão da Tranquilo. sustentabilidade. Acho que é um fato que está bastante, não é que na moda, mas o pessoal se preocupa muito dessa questão. Então, acho que mostrando Claro. como essa tecnologia pode estar ajudando nessa questão de sustentabilidade do agro também, acho que seria uma boa pergunta a gente responder para o público. Claro, vamos pensar assim, né? Eu falei em sustentabilidade do uso, que é quando a gente atua nessa parte de diferentes gerações e essa adoção. E não vou falar de tecnologia, porque para mim, né, o que é hoje de híbridos, de defensivos é tecnologia, né? De maquinária é tecnologia. Mas quando a gente fala em tecnologia digital, a gente tem esse esforço pela sustentabilidade no longo prazo de tornar todos esses dados complexos de uma forma que seja fácil de ler e tomar uma decisão com isso. Não adianta ser uma coisa bonitinha. Vamos passar para a sustentabilidade que é mais comentada, sustentabilidade ambiental. Quando a gente utiliza um produto agronômico, por exemplo, no desenvolvimento dele para a parte de fertilização, por exemplo, um produto para recolher adubação nitrogenada. Existe um corte nosso, por exemplo, no desenvolvimento, em que eu não posso, por exemplo, recomendar mais do que o padrão do agricultor se aquilo já está atingindo o máximo de produtividade economicamente viável que ele poderia ter ali. Ou seja, por exemplo, tentar reduzir ao máximo a lixiviação que poderia ir para um lençol freático, que é um problema existente e clássico nos Estados Unidos. Então, esse é na parte sustentável. Na parte de sustentabilidade financeira, quando eu trabalho com produtos operacionais financeiros que mostram para o agricultor, e muitos, por incrível que pareça, a gente conversou com agricultores muito grandes, que não tinham uma noção de custos na ponta do lápis, vamos dizer assim, né? A parte alhão a talhão, ou hectare a hectare, a gente traz a sustentabilidade financeira porque a gente quer que o agricultor continue no negócio. A gente não quer que ele leve à falência e saia, né, do negócio da agricultura. Então, poder contribuir para essa sustentabilidade financeira é algo que a gente também atua nisso. E aí, né, uma sustentabilidade da agricultura de forma a deixar o agricultor também contar sua própria história. Então, com dados, né, cada vez mais fáceis de serem acessados, então o agricultor tem no celular ali, ele mostra o que está acontecendo na fazenda dele, por exemplo. Ele mesmo pode contar sua própria história de sustentabilidade e mostrar para o mercado. Isso é o que eu faço. Não tem como ele mentir, vamos dizer assim, não que ele queira, mas é um mercado que tem bastante dúvidas, né, do público em geral, principalmente público urbano. Ele pode trazer ali e mostrar com fatos. Aqui está na tela, aqui, foi isso que eu fiz. Né, isso é rastreável. Então, ele poder contar a sua própria história de sustentabilidade também. Não, bacana. Vamos ver aqui, então, já chegaram algumas perguntas aqui. Então, temos uma pergunta do Thiago. Vamos lá. Para o Paraguai, qual seria o foco e abrangência da grânula? Uma boa pergunta aí do Thiago para tentar entender os caminhos para o Paraguai. Se o Bruno estiver assistindo a gente responsável pela área do Sul, ele vai gostar dessa pergunta. O Paraguai, né, ele faz parte dentro da Corteva da Unidade de Negócio do Brasil, então é um mercado que a gente está avaliando e a gente tem um ponto de que a gente precisa fazer avaliações do ponto de vista legal. Então, tramitações jurídicas para a gente poder atingir aquele mercado, mas provavelmente, caso mova nesse sentido, seria com uma solução parecida com o que a gente tem no Brasil hoje, num primeiro momento. Tá bom. E tem alguma previsão? Não, porque passa por esse ponto de vista de avaliações legais. Não posso prometer nada por enquanto. Tá bom. Então tá, deixa eu ver a próxima pergunta. Tá, tem uma pergunta aqui do Rafael Stivaletti. Acho que de vários aí, expectativa aí do pessoal. Alguma novidade da Granular ainda esse ano, Lucas? Como novo produto, eu acredito que não, mas como novas funcionalidades completando aquilo que a gente esperava para o Granular Insight, sim, né? Como eu já adiantei um pouco anteriormente, notas e fotos chegam agora em breve, dentro do primeiro semestre, né? Vamos começar a ver aparecer no nosso Instagram da Granular já. Que vai ser uma ferramenta que vai, a nossa expectativa, turbinar o uso, né, pela capacidade de colaboração e facilidade de uso, por exemplo, integração com o WhatsApp.
que vai ser feita. Da mesma forma que a gente tem outras funcionalidades vindo a caminho, como, por exemplo, uma expectativa de ter exportação, de alguns, naquela parte de colaboração que a gente falava, então, poder exportar alguma coisa nesse sentido para outras ferramentas serem utilizadas. Então, alguns acoplamentos no Granular Insights. Como produto, para esse ano, a gente acredita que não, até porque, né, toda essa situação inibiu, por exemplo, a vinda de um time que a gente teria vindo agora nesse período dos Estados Unidos, mas, né, viagens suspensas, a gente teve que suspender um pouco nesse sentido. Isso é adequado, tá bom. Deixa eu ver aqui, próxima pergunta. Beleza, tem uma pergunta aqui do Eduardo. A respeito de dias de chuva, possui alguma possível melhoria na captação das imagens? Acho que em relação a ele. É ótimo esse ponto, e isso, né, eu mencionei ali atrás em relação ao clima. Obviamente, imagem de satélite é dependente de dias claros. Então, a gente tem, em lugares onde pode ficar, por exemplo, invernado, né, a gente tem uma limitação na disponibilização de imagens. Existe, já há algum tempo, um desenvolvimento que está sendo buscado do ponto de vista de uso de outros satélites para esse tipo de iniciativa. Então, existem alguns satélites que utilizam imagens de radar, por exemplo, que penetram as nuvens e no casamento entre esses dois tipos de imagem consegue-se trazer alguma coisa nesse sentido. Então, é algo que está em desenvolvimento, mas não no produto em si ainda, mas sim no desenvolvimento para que essa tecnologia possa ser trazida em breve, até porque o uso de radar, esse tipo de satélite, esse tipo de informação, ele pode trazer outras novidades, como, por exemplo, o estágio fenológico, alguns outros de desenvolvimentos legais que podem vir no futuro próximo. Não, tá ótimo. Pessoal, para quem acabou entrando agora, só relembrando aí que a intenção aqui da transmissão ao vivo é perguntas sobre agricultura digital. Então, estou aqui com o Lucas, que é o líder de marketing da Granular. Então, para quem quiser fazer alguma pergunta também, consegue fazer ali onde tem aquela interrogação. Vocês mandam e a gente vai respondendo conforme as perguntas chegam, tá? Eu vou para a próxima pergunta aqui agora. Vamos lá. Uma pergunta do Edinaldo, nosso amigo Edinaldo lá do Maranhão. Por que a Corteva adquiriu a Granular e os motivos para que ela decidiu aí atuar com a agricultura digital? Quem sou eu para falar, né, Edinaldo? Mas vamos aqui falar um pouco do que a gente sabe. Eu acho que, como o Ecli bem disse na pergunta que ele falou sobre, né, o agricultor que fica, vamos dizer assim, não vou dizer para trás, mas que está se adaptando a essa nova adoção de tecnologia digital, eu acho que é um esforço necessário, né, por todas as empresas, inclusive nós como Corteva, né, dentro das grandes, não fomos a primeira a entrar nesse mercado, né, a gente já tinha outras atuando. E o momento em específico, eu acredito que foi muito oportuno, pensando na fusão, né, de já preparar a sua terceira plataforma. E quando a gente pensa, né, nesse casamento Corteva e Granular, tem uma coisa muito legal, né? A gente tem, por exemplo, o Corteva tem todo o conhecimento agronômico, né, que vem principalmente de cientistas que faziam toda a parte de agricultura digital dentro da Pioneer, com o casamento de desenvolvedores de software que vem da Granular. Então, é o casamento de quem entende como fazer as fórmulas com quem entende como fazer um produto fácil de usar, bonito e que seja, né, quisto pelas pessoas que vão comprar. Da mesma forma, a gente consegue os dois lados entrar, por exemplo, com uma proximidade maior com o cliente. Então, você tem tanto um acesso ao mercado, como aqui, né, a gente estava mencionando, né, o representante da Pioneer que está ali no dia a dia com o agricultor, da mesma forma que uma Granular traz informações para melhorar o serviço prestado desse representante, desse consultor para o agricultor. Então, você tem mais um ponto nesse sentido. E, eu mencionei no início, né, nós somos uma subsidiária independente, existe uma série de barreiras, tanto legais quanto digitais mesmo, que os dados sejam passados para o Corteva, até porque isso seria infringir legislação de proteção de dados e não faz sentido, né? A gente quer prestar um serviço para o agricultor e não espionar a fazenda dele. Mas da mesma forma a gente consegue, por exemplo, hoje no Brasil ainda não perto do produto que a gente tem, mas acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento dos nossos materiais numa região grande, por exemplo, né? Ter esse tipo de informação para poder melhorar os nossos processos de melhoramento de híbridos e aí isso gera uma reação em cadeia. Então, acho que é um casamento interessante e
A gente tem tecnologias, não é o nosso caso, mas né, se a gente pensa na parte de defensivos, tem tecnologias voltadas para pulverização localizada. Isso vai reduzir bastante, por exemplo, o uso de defensivos. Então, é de interesse, né, de uma área de defensivos, por exemplo, tá, ter a noção ou entender como é que funcionam essas tecnologias para que possa utilizar e oferecer com os seus produtos. Isso existe dentro de Corteva, por exemplo, no mercado de pastagens que está em desenvolvimento. Então, é um outro lado. O Granular não atua diretamente nisso, mas a gente participou do desenvolvimento inicial, que é voltado para herbicidas em pastagem. É outro tipo de assunto que pode ser abordado em outra ocasião. Tá bom. Deixa eu ver uma próxima pergunta. Aqui, do Matheus. O uso excessivo de tecnologia na agricultura e pecuária pode vir diminuir o campo de atuação, deixa eu ver, de profissionais na área? Essa pergunta é muito boa e ela sempre vem quando a gente faz alguma apresentação. Então, Matheus, eu sou engenheiro agrônomo e eu espero que não, mas brincadeiras à parte, eu acho que não. Eu acho que da mesma forma que o agricultor se adapta a isso, o próprio profissional também tem que se adaptar. Então, né, quem diria que, sei lá, há 15 anos atrás todo mundo trabalharia com computador hoje, né? Então, todo mundo trabalha, por exemplo. Eu acho que é uma adaptação e as ferramentas digitais, elas vêm para auxiliar e melhorar o trabalho desse profissional, seja da pecuária ou da... Então, eu acho que não vem substituir, hoje eu não vejo a agricultura digital, por exemplo, de falar, vai substituir o engenheiro agrônomo, nada disso. Né? Acho que é uma ferramenta a mais, e aquele agrônomo, né? Aí sim, nesse caso, na minha percepção, tá? Essa é a opinião do Lucas, o cara que não se adaptar a isso como agrônomo, aí sim ele fica para trás. Né? O agricultor ele até tem suas maneiras de tocar, fazer naquele sentido. Mas o engenheiro agrônomo, né, como o Fred está bem falando aqui nos comentários, ele tem que se adaptar a esse uso de novas ferramentas. Tá? Em relação a qual a média de recebimento de uma nova imagem de satélite? Então, estou vendo as perguntas que ficaram sem responder. E aí, para quem ainda tem alguma dúvida, o pessoal vai mandando. A gente ainda tem algum tempo aqui. Acho que está bem boa a interação. Mas não deixem de perguntar aqui. Acho que o intuito é a gente sanar todas as dúvidas aí que vocês têm. Essa frequência ela varia bastante de acordo com região e com clima. Então, se a gente tiver uma região com 100% de cobertura de satélite, com um clima favorável, a gente já teve, por exemplo, estado em feiras, por exemplo, que a gente tinha imagem da semana inteira, inclusive do mesmo dia. Então, claro, isso é uma coisa que vem da velocidade do processamento, mas a gente pode ter, né, toda semana, por exemplo, da mesma forma que se a gente tiver, né, isso não é difícil de acontecer, alguma região em que ficou invernado bastante tempo, de você não ter essa frequência, por exemplo, né, a gente espera que no mínimo tenha uma por semana, né, mas pode ocorrer em alguns casos o cara não conseguir ter essa imagem. E aí depende muito dessa diferença entre regiões e cobertura. Os satélites estão passando o tempo inteiro e ele não é reativo, né? Ele é proativo. Então ele vai tirar a foto e vai entrar no API, que é onde tem o banco de dados da Planet, do qual a gente puxa essas imagens para serem processadas por nós. Se dentro daquela imagem do satélite da Planet tiver uma cobertura de nuvens acima do que eles julgam adequado, essa imagem nem aparece para nós. E no segundo filtro, né, vem para nós. E dentro da nossa imagem específica daquele talhão, porque a Planet tem, né, a imagem do local como um todo, a gente quer só um pedacinho daquele talhão do agricultor. A gente também faz esse segundo filtro. E aí, por que isso? Fala, você está reduzindo a imagem. Assim, para nós não faz sentido nenhum eu entregar uma imagem para o agricultor que ele não vai usar. Então tem que ser algo em que ele consiga tomar uma ação naquele sentido. E por isso que a gente faz todo esse tipo de filtro para poder chegar. Mas, infelizmente, sim, essa é uma limitação do uso de satélites, mas que ocorre dependendo da época do ano, clima e região. Tá bom. Chegou uma nova pergunta aqui do Eudenis, principalmente querendo de agricultura digital e agricultura de precisão. Então, algumas pessoas estão se discorrer um pouco, Lucas. Tá. Esse é um termo que não é muito consenso, essa diferença, e eu vou falar o que eu acredito e que a gente, né, tem um pouco de consenso entre a turma aí que eu converso. A agricultura de precisão, né, ela veio há um tempo atrás, né,
Não faz muito tempo que a gente estava no campo, né, Cli? Mas já tinha na época que a gente estava no campo. E ela, Sim. até se a gente pensar para o momento de hoje, ela ajudou um pouco nessa absorção, mas a gente, infelizmente, teve muitas promessas não atendidas. Então, a agricultura de precisão, ela veio para poder... A ideia era trazer decisões a serem tomadas, ao invés de ser dentro, né, de uma fazenda como um todo, que você reduzisse para um talhão, e em alguns casos, por exemplo, dentro do talhão quebrado em diferentes pedaços. Isso é super legal. O que pode ter atrapalhado um pouco é a questão de como essa abordagem foi feita. Se eu vou aumentar a produtividade investindo onde eu tenho menos resultado, ou se eu vou abaixar a produtividade onde eu tenho mais, etc. E aí isso não cabe a mim discutir, mas nesse ponto a gente teve um pouco de dúvida nesse sentido. E muita gente fez investimentos e não obteve retornos. Então, a agricultura de precisão ela é muito voltada para isso. Eu vou trabalhar no meu talhão, na minha propriedade, mais detalhadamente, né? Dentro de menores, chamam de grids, né? Menores pedaços da fazenda, se a gente fosse falar num termo não técnico, dentro daquela fazenda. Quando a gente fala em agricultura digital, no precisão, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer isso sem software, sem nada digital. Né? Você pode fazer cálculos, né? Você obtém a amostra, etc. Tal. Tudo de forma manual, não deixa de ser agricultura de precisão. Quando a gente vai para a agricultura digital, aí a gente entra nessa aura de digitalização, que é o bambambam de tudo, né? Principalmente nessa época de social, a gente está vendo cada vez mais tudo digital. E aí a agricultura digital é mais voltada para você obter dados e processar esses dados de forma mais rápidas, consolidadas e abrangentes para a tomada de decisão. E aí sim, você pode ter agricultura de precisão feita com agricultura digital. Na minha cabeça, a agricultura digital abarca a agricultura de precisão, mas ela é mais do que isso. Porque, por exemplo, um software operacional financeiro como é o Granular Insights, se você olhar ele à primeira vista, fala, não, isso aqui não é agricultura de precisão, por mais que ele vai te entregar lucratividade por talhão. Isso aqui é um software de gerenciamento, mas é uma agricultura digital. E aí é um ponto até interessante, porque se a gente pega no mercado americano, até o ano passado a Granular era líder em agricultura digital, principalmente pelo sucesso do Granular Business. Mas não necessariamente era líder em agricultura de precisão, que é um pouco mais agronômica, que era liderada por um concorrente. Então acho que tem as duas coisas e uma, na minha cabeça, uma está contida dentro da outra. Tá bom. Chegou uma pergunta bacana aqui, do ponto de vista que a gente estava falando do profissional realmente se adaptar a essa questão. E o pessoal fez uma pergunta aqui, deixa eu colocar ela aqui. Principalmente se a agricultura digital se adere mais fácil à tecnologia. Acho que um bom ponto para a gente discorrer, lembrar sobre isso também. A gente já falou um pouquinho, mas que para quem entrou agora acompanhando, acho que seria bacana a gente responder essa questão do Lucas aí. Essa pergunta é difícil, hein, meu xará, mas tudo bem, vamos lá. Cli, não sei se também pode comentar, mas eu não tive nada de agricultura digital na faculdade, eu não formei não faz tanto tempo, vai fazer 10 anos de formado, tem alguns colegas de sala aí assistindo, mas eu tive sensoriamento remoto e deu, né? Hoje eu entendo como é que funciona um satélite, mas porque eu, usava óculos e tal. Eu acho que... Você também, Cli, foi assim? Mesma coisa, nada, zero. Então, assim, eu acho que é uma dinâmica do mercado. Eu não diria necessariamente um início, mas sim um mercado em franca expansão. E como foi a outra pergunta, eu acho que era Eduardo, o nome do colega que perguntou, eu acho que é uma necessidade. Não diria nem que é um bom início, mas uma necessidade, pelo menos, entender um pouco. Mas tem um outro ponto também que é assim, a gente pode entender de agricultura digital, mas por trás, igual eu disse, né, tem um conhecimento agronômico e o cara que sabe fazer software. É necessário esse conhecimento agronômico, né, para saber o que aquele produto está fazendo, o que está por trás daquilo, que é necessário o conhecimento de mercado. Então, a gente tem, por exemplo, dos dois pontos, ótimas soluções do ponto de vista agronômicos, mas que talvez para o mercado brasileiro ou para o mercado que o cara está querendo ir com aquela coisa que ele inventou, não serve. E da mesma forma, a gente tem ótimas soluções para o mercado, mas na hora que você vai fazer o cheque com a agricultura digital a campo, testar aquilo ali, não funciona. Então, agronomicamente está errado.
Eu não diria que não exclui nada, Lucas, que fez a pergunta. Eu acho que é um bom início, uma boa área, porque eu acho que o mercado vai se expandir nesse sentido, mas é necessário ter toda uma base agronômica ou mercadológica, dependendo da área que você for trabalhar, para que seja adequado nesse ponto. Acho que a agricultura digital facilita algumas das tomadas de decisões, mas elas têm que ser muito bem fundamentadas. E da mesma forma que, por exemplo, né, a pessoa fala, quero trabalhar numa multinacional, tem que saber falar inglês. Hoje, na minha cabeça, para o cara sair formado e conseguir trabalhar não no hoje, mas o que o mercado vai estar daqui 10 anos, que era como eu estava em 2010, o cara tem que entender de agricultura digital, senão ele vai ficar para trás. Lucas, acho que pegando, entendendo a agricultura digital, mandaram uma pergunta também nesse sentido, né? Distribuidores e consultores, qual que seria o maior benefício aí do pessoal que estaria utilizando? Sim, a resposta é sim. A gente falou muito de usuário, de agricultor, de representante, mas da mesma forma, distribuidores podem utilizar e podem adquirir como consultores. E aí, esse é um negócio legal de quando se trabalha com agricultura digital, de você segmentar os mercados. A gente faz o produto pensando no que a gente chama de uma persona, que é tipo um personagem que a gente acredita que o produto é adequado, mas a gente consegue ver outras, principalmente trazendo e lançando no Brasil, a gente conseguiu ver outros pontos. Então, a gente tem por exemplo, consultores. Eu sou um consultor, eu fico sediado numa cidade específica e atendo vários agricultores em diferentes locais. Se eu cadastro, por exemplo, as minhas diferentes propriedades ali, eu consigo, na hora que eu olhar aqui, vai ter a priorização de talhões dos agricultores que eu atendo. E aí eu posso traçar minha rota do meu time de visitas baseado naquilo ali, porque é a probabilidade de você ter mais problemas baseado nas variações. Eu falo de priorização, é basicamente a variabilidade do talhão, qual manchado ele é, cruzado com quanto ele mudou nos últimos 7 dias, né, desde que eu tenho a imagem. Então, a probabilidade de ter acontecido alguma coisa é maior. Então, quando a gente pensa para o consultor, esse é um ponto. E outro, ele chegando na fazenda, ele pode ir naqueles talhões em específico onde ele tem maior probabilidade de ter problema, ao invés de ter que passar rapidinho em todos. Tá? Pensando vai mais assertivo, né? Exatamente. E querendo ou não, se tem alguém que monitora, é consultor e equipe de consultor. Então, ele já vai com isso pronto na cabeça antes dele ir a campo. Para a distribuição, a gente tem, por exemplo, pode tanto revender o produto, caso seja de interesse, mas da mesma forma a gente pensar na prestação de serviço. Então, a gente tem grandes mercados, né? A gente pensar aqui sul do país, mercado do sul de Minas, São Paulo, que são, próprio Triângulo Mineiro também é atendido por revendas e cooperativas, e o atendimento, né, pelo tamanho do agricultor, pelo módulo, é feito por esse pessoal. Então, né, quem tem o contato, quem está ali, é o consultor da revenda ou da cooperativa. E você tem uma ferramenta dessa da mesma forma. O consultor pode prestar um serviço muito melhor para aquele agricultor, trazendo dados, trazendo realidade. Ele vai conversar com aquele agricultor, ele não vai vir, claro, né, tem sempre o quebra-gelo, vou falar de futebol, falar de política, mas ele vai trazer ali, eu tive nessa área e aqui você tem esse problema. Eu tive nessa área, tá tudo certo, eu não preciso ir lá, aqui faz essa aplicação. Então, o dia a dia, o trabalho para aquela distribuição, na recomendação, na prestação de serviço, etc. Então, eu acho que tanto revender, obviamente, geração de receita, mas também nessa prestação de serviço para o agricultor utilizar essa ferramenta e também essa otimização do trabalho. Não, bacana. Acho que nesse sentido a gente está chegando às últimas perguntas aqui. Tem 2 perguntas aqui, acho que seria bacana a gente responder. A primeira, uma pergunta da Thalita, né? Do ponto de vista de sustentabilidade, né? Quão perto estamos de ter uma rastreabilidade total da nossa produção? Na situação atual, eu diria que ainda está um pouco distante, mas esforços começam a ser feitos, né? A gente tem, o mercado de pecuária é um mercado inovador nesse sentido, né? Tem bastante coisa vindo, o mercado de HF, de hortaliças também vem nesse sentido, mas se a gente pensar na produção como um todo, né? Acho que ela traz nesse ponto que eu falei da sustentabilidade, do agricultor contar a sua própria história na rastreabilidade. Tem alguns exemplos, assim, muito difícil hoje, até porque você precisa de toda a cadeia se adaptar para fazer essa rastreabilidade, né? Todo mundo precisa estar pronto para gerar esse dado. Mas existem algumas iniciativas interessantes. Então, né, já existem empresas no Brasil e fora que trabalham, por exemplo, com um contato entre o agricultor e venda de grão, que gera uma parte dessa rastreabilidade, né, que está ali dentro. Existem outras que estão voltadas para a área de blockchain, que é a solução inovadora em rastreabilidade.
E vou citar um exemplo próprio, por exemplo, né? Lá nos Estados Unidos a gente já tem, por exemplo, parcerias com empresa de crédito de carbono, que é a Nori, que chama Nori, em que os dados gerados, por exemplo, pelos softwares da Grana podem ser utilizados para comprovar que aquele agricultor está elegível a vender créditos de carbono no mercado. Então, é um passo dentro da sustentabilidade. Mas isso, quando a gente pensa no médio e longo prazo, isso é algo que está um pouco ainda na frente no degrau, né? Tem muitas iniciativas vindo, mas precisa do casamento de diferentes coisas para chegar nesse status. Infelizmente, é uma área que eu sou muito entusiasta. Não, bacana. E acho que para fechar, aqui tem uma pergunta do Juliano Rosso, no sentido aí, poderia nos contar um case de sucesso? Eu não podia fechar melhor essa pergunta como a última pergunta antes das considerações, porque a gente discorreu várias coisas sobre o que é a Granular, como que ela interage, as funcionalidades dela. Então, acho que se a gente pudesse contar aí um case de sucesso para o pessoal que está na live, seria bastante... cabe muito para o momento aí. Não, tranquilo. Eu vou falar até dois. A gente tem alguns casos, né? Não encaixa tanto no período que a gente está agora, mas período, por exemplo, início de germinação da cultura, tá? Então, normalmente, eu acredito que o pessoal que está assistindo é voltado à agricultura, né? Por estar no perfil da Pioneer Sementes, mas normalmente você faz uma dessecação pré-plantio, num plantio de safrinha, ou mesmo um plantio de verão, e depois você vai fazer uma aplicação só lá para frente, né? Daí uns 25 dias mais para frente essa aplicação. E aí, utilizando imagens satélite, a gente tem tanto exemplo de milho verão quanto milho safrinha e ervas diferentes, mas que o consultor pôde ver, por exemplo, antes de a campo, e quando você olha, né, o índice de vegetação numa área recém-emergida, a cultura em si ela aparece como baixo o índice de vegetação, porque tem, né, folhas pequenas crescendo. E bastante manchas com alto nível de infestação. E aí pôde-se identificar algo que só seria visto lá na frente quando o impacto, né, na definição de potencial genético daquele milho, nesse caso os dois eram milho, já teria sido definido. Então, um era um caso, por exemplo, de mancha de erva luzinha em milho verão e o outro era capim amargoso no milho safrinha. E aí, se não tivesse sido visto isso e direcionado o monitoramento para ir a campo, não teria sido feita a aplicação em tempo de tirar essa competição da planta infestante durante o período de definição do potencial genético. Então, esses dois casos. E um caso diferente, por exemplo, é o caso de culturas irrigadas. Então, se a gente utilizar, por exemplo, tem um caso da cultura da manga, em que pensa, né, uma planta gigante, né, que é bem diferente quando a gente olha uma lavoura de milho, em que o agricultor pôde ver uma parte específica que estava senescendo, né, murchando, etc., e aparecendo na imagem satélite, estava piorando. E não se tinha nada, não se conseguia nada, e não é nada que ele conseguiria ver a olho nu. Quando foi perceber, era basicamente um cano de irrigação, é tudo por gotejamento subterrâneo, que estava quebrado, né? A pessoa que foi colocar uma estaca para sustentar um galho de manga pela quantidade da produção, tinha quebrado um cano que estava ali embaixo. Imagina o quanto se salvou de dinheiro para um cara desse, de não ter que gastar grana, sendo que está falando, por exemplo, no Vale de São Francisco. Então, são dois cases que eu acho legal da gente trazer também. Ecli, eu não te escuto. Deu? Tá bom. Acho que tá com problema na conexão do lado aí, né? Eu acredito que a gente está com um probleminha de conexão e provavelmente devemos encerrar. Estamos com problemas de conexão. Então tá bom. Eu vou deixar a live do lado de cá. Muito obrigado a todos que participaram. Como foi mencionado no início, essa live vai estar disponível no IGTV da Pioneer Sementes e provavelmente a gente também vai disponibilizar isso no perfil da novo e contamos com a participação de vocês na próxima live, que é semana que vem,
com outra temática dentro dessa sequência de lives que a Pioneer está fazendo. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.